Produzir um som limpo no violino é uma das coisas mais difíceis, porque envolve vários elementos, como os braços, a mão, o arco, o violino, postura, questão emocional também. E se o seu som não está como você gostaria, não é por falta de talento. É porque essa habilidade exige refinamento técnico e atenção a alguns detalhes. Falando um pouquinho da minha história aqui como alguém que ainda não tinha estudado o violino de forma séria, eu posso me lembrar aqui de alguns elementos que me fazia ter um som sujo em vários momentos, principalmente quando eu ia pegar alguma peça ali que me desafiava e que me colocava em uma condição dificultosa ali. A primeira coisa que eu me lembro é que tinha muita força excessiva no contato, né, com o arco. Tentava resolver tudo com força, né, apertava o violino ali no queixo e tudo mais. Descontrole sobre as variáveis do arco, usava pouco arco, apertava muito, entre outras questões. A articulação era dificultosa, a afinação também sofria um impacto enorme por causa da falta de consistência ali no pensamento, em como os dedos deviam ser digitados, entre vários outros fatores que contribuíam para que o meu som fosse sujo, além do fato de que a peça era difícil e a leitura também exigia um pouco mais. À medida que eu tentava ler, não tinha atenção no arco, que estava sujando o som, não tinha atenção na mão esquerda, que estava sendo digitada, o braço sofria também atenção ali, o que também implicava diretamente no arco, entre diversos outros fatores. E tudo isso, né, que ainda não é tudo o que gerava aquele som, tem outros fatores também que implicavam diretamente, mas tudo isso contribuía significativamente para que eu tivesse um som sujo. Isso, lógico, antes de estudar o violino de forma séria, como eu falei. E agora eu quero apresentar para vocês aqui 5 pontos infalíveis que me ajudaram a sair dessa condição de som sujo para um som limpo, e com certeza vai ajudar você. O primeiro deles é o controle sobre a pressão e a velocidade do arco. Quando você controla essa situação, você tem controle sobre o seu som, ou seja, a ação gera reação. A ação que você aplica sobre o arco na corda é o som que você tem como resultado, tá? Então, se você tem um som que é variável, né, que ele sofre variações recorrentes ali de aperto, constantes, desaperto, velocidades exageradas e limitadas ali, né, a todo momento, né? Isso é o som que você tem como resultado da ação que você aplicou, tá? Agora, se você tem controle sobre isso, querendo intensificar o som por meio da pressão, da velocidade do arco, querendo retirar essa intensidade de som, fazendo assim a dinâmica acontecer, né? Sobe, desce, som intermediário e tudo mais, por meio dessas duas variáveis aqui você já consegue ter aí uma ação direta na limpeza do seu som. O segundo é o ponto de contato, que está totalmente relacionado à pressão e à velocidade. Ponto de contato é onde o arco percorre sobre a corda. Então, se você tem um ponto de contato central aqui, onde o arco ele está percorrendo aqui no meio, você tem um ponto de contato central, aqui um ponto de contato mais próximo do espelho e aqui mais próximo do cavalete. Cada ponto de contato aqui tem um timbre diferente, e esse timbre ele pode sujar o som, como por exemplo, se você ter um ponto de contato mais próximo do espelho e uma força ali intensa, como forte, 2 Fs, né? Você vai ter um som sujo, porque esse ponto de contato aqui, ele exige uma fricção menos intensa, por conta da elasticidade da corda. Aqui ela está muito elástica, ela vibra muito, e o arco não fica muito firme sobre a corda, tá? Então, geralmente o que acontece é isso. Muita facilidade, né? Um pouco mais de força, um pouco mais de pressão aqui, o som chia, por conta de que aqui a corda está muito, né, como eu falei, elástica. Já aqui, né, já tem uma dificuldade um pouco maior para ter esse som, né? Mas também gera esse som de ponticello, um som também diferente, que tem um timbre diferenciado. Então o ideal para começo, né, da estabilização dessas variáveis aí, é o ponto de contato central aqui, que te ajuda a ter uma pressão um pouco mais livre dessas questões de tão intenso ou não,
tá? E você consegue ali aplicar diferentes intensidades com uma qualidade um pouco melhor, tá bom? Então eu sempre sugiro que inicie pelo ponto de contato central, que é onde você consegue aplicar diferentes intensidades. Bom, esse fator de pressão precisa ser entendido como algo que, quando você não tem controle sobre o seu arco, você varia muito. O arco dança. Eu acho que todo mundo já viu alguém tocando ali inicial, né? Ou no processo inicial ali, tocando, e o arco ele dança sobre a corda. Às vezes faz aquele negócio de o arco dançar muito assim, ó, né? Isso impacta diretamente no ponto de contato. O ponto de contato está sendo alterado constantemente. Isso é um fator muito prejudicial. Suja muito o som. Tá? A ideia é que sobre o ponto de contato central você aplique uma fricção ali com o arco percorrendo reto sobre a corda e não sofrendo variações ali, nuances, tá bom? Então o ponto de contato é outro fator importantíssimo aí para limpeza do som. Bom, o próximo ponto é a amortização das trocas de direção do arco. Então, ok, considerando que você conseguiu ali estabilizar a pressão, a velocidade e o ponto de contato, você estabilizou. Aí agora vem o momento da troca da direção do arco, né? Quando você vai trocar. Né? O que acontece é que inicialmente a gente é lançado numa tendência muito forte de fazer essa troca muito exposta. Né? O que faz com que seja um pouco mais complicado fazer essa troca não exposta. Então, essa troca sendo uma troca com um cuidado, né, de impacto no som, se torna um pouco mais difícil por conta de que no começo a gente faz algo mais meio que assim, ó. Gera esse impacto na hora da troca, tá? Então, aqui fica claro, né? E se você está tocando qualquer música que seja, né? E as trocas de arco forem assim, a música vai ser toda acentuada dessa forma. Ou seja, mais sujeira pro som, tá? E aqui fica claro que é um ponto a ser trabalhado. Essas trocas de direção do arco precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas. Então, se você está trabalhando a pressão e a velocidade, né? E estabilizou isso, né? E estabilizou o ponto de contato e vai fazer uma troca assim, ó. Você tá alterando aqui, pelo menos a velocidade e sujando o som, tá? Então essa troca, ela precisa também ser tratada, tá? Falando sobre isso, o exemplo que eu sempre uso é que você precisa pensar como que se fosse um ônibus, né? Um trem, o que você quiser, mas ele tá ali a 20 km por hora. Ele tá indo. Para ele, esse trem ele precisa dar ré na mesma velocidade, quase como se não tivesse tido impacto da parada. Então ele tá indo, né? Ele tá indo. Ele precisa voltar, né, sem fazer isso. Tá? Ou seja, você tá indo a 20 km por hora, você volta a 20 km por hora, sem gerar um impacto. É como se tivesse um amortecimento. Isso vai que o seu som não tem esse impacto de troca de direção do arco. Quarto ponto é a amortização das trocas de corda. Quando a gente fala de troca de corda, né, é quando você faz aquele, né, tem bariolagem, né, que é a alternância constante entre as cordas, né, troca, você tem essa possibilidade. E tem também, né, você tá tocando algo que você tá tocando, enquanto você troca de corda, não pode ter aquele negócio, né, de você não pode trocar isso, é lógico, não poder trocar caso você não queira sujar o som, né? Então, não dá para ficar trocando de corda com aquela intensidade, né, com aquele impacto, gerando aquele impacto, sendo que você não quer sujeira no som, tá bom? Então a ideia aqui é que não dá para fazer dessa forma se quiser som limpo. Querendo o som limpo, a ideia é que você mantenha o seu arco próximo da corda. Faz como se fosse pegar a outra corda, né? Mas, lógico, não pegando.
Mas a ideia é quase como se fosse pegar lá. Quem tá acostumado a fazer isso aqui, ó. Para perder esse vício, a minha sugestão é tocar as duas juntas. E agora vai uma. Certo. Agora vai outra. Tá? Para que aconteça isso aqui, ó. Você consiga tocar sem gerar esse impacto, né? Como eu acabei de fazer. Tá? É isso aí. Então, cuidado em conduzir o arco próximo da próxima corda, ou seja, próximo da corda que vai ser friccionada aí na sequência, é um dos ajustes necessários para quem quer tocar com um som limpo. E o quinto ponto é a atenção na empunhadura do arco. Enquanto você coloca sua mão aqui e está pensando sobre todas essas outras questões técnicas, aqui, geralmente a gente, né, tensiona, aperta muito, porque tem várias outras coisas sendo alteradas ali. Você está pensando em estabilizar a pressão, velocidade de ponto de contato. Está pensando ali em como mudar ali o arco de direção, como mudar o arco de corda e tudo mais. Né? Sem contar que na música vai ter dinâmicas, várias notas ali acontecendo. Todas essas questões vai implicar diretamente aqui. Né? Se não tiver um pensamento aqui em como segurar aqui, vai tensionar. Falo por experiência própria e falo também por experiência como professor. Logo após anos de estudo disso daqui, tá bom? Então, a tensão, ela no arco, ela é muito frequente, tá? E por conta de que você está pensando em vários outros fatores e não está pensando aqui, tá? Tensionar aqui gera uma reação sonora. O relaxamento da empunhadura do arco também gera uma ação sonora, tá? E essa ação, ela é muito clara, porque você, enquanto relaxado aqui, o arco, ele vibra, a corda vibra, o violino vibra, todo mundo vibra. E o som, ele projeta melhor. Tensionando, o som fica meio preso, meio apertado, né? Apertando aqui. Tá bom? Você praticamente retira aqui a possibilidade da vibração do arco, da crina, da corda, do violino, tudo, né? Vibra em conjunto para que esse som saia bem projetado, né? Então você tem tensionando, né? Dá uma diferença, lógico que outros fatores técnicos implicam também na qualidade de som. E o que eu tô falando aqui é que a tensão na empunhadura do arco é mais um fator negativo que ajuda a prejudicar o som de quem está querendo buscar um som melhor. Aqui no caso, eu fazendo a tensão aqui, tem vários outros fatores técnicos aí que estão ajudando na qualidade do som e tudo mais. Mas se você está ali no processo inicial, intermediário e tudo mais, que ainda tem algumas dificuldades de digitação, né? Tem dificuldade de manter o arco no ponto de contato e tudo mais. Aí a pressão e a velocidade ela tá um pouco desestabilizada e vários outros fatores de estudos vai se juntar e vai sujar o som. Não tensionar a empunhadura do arco é muito importante para que essa projeção de som seja mais qualificada e você possa ter aí o alcance, né, desse objetivo de som. Todos esses pontos que eu passei aqui, o ideal é que você trabalhe cada um deles de forma isolada. Porque quando você trabalha todos eles juntos, você não consegue aprimorar um especificamente. E não consegue ter atenção sobre todos eles ao mesmo tempo, tá? E a qualidade do desenvolvimento disso é muito menor. Como, por exemplo, você pensar em ponto de contato e a tensão da mão. Ou você resolve a tensão da empunhadura do arco, ou ponto de contato. Porque você está pensando ali na tensão, tem que relaxar. Aí o arco vai sair do lugar, do ponto de contato. Precisa acertar aqui. Para acertar, você vai usar o mesmo recurso anterior, vai apertar. Entendeu? Então, no momento em que estiver acertando a empunhadura, isso para tudo, né? Você precisa acertar a empunhadura. Focar no cérebro, né? Focar aqui, ó. Que aqui é leve. Então, a pegada é sutil. É relaxada, tá? E aí, tanto faz o ponto de contato, a pressão, a velocidade, é só aqui. Depois que você conseguiu pegar aqui,
aí acerta ali, aí acerta lá, e assim vai, tá? A ideia é essa, porque senão o negócio não acontece, ou acontece muito minimizado, tá bom? Então, há uma necessidade. Quando o trabalho é reestruturar, ou seja, desaprender certas coisas e implementar o novo, é necessário que a atenção seja dada, isso no Berlim e várias outras atividades, tá? É necessário que a atenção seja dada a cada um dos fatores de forma super focada, tá bom? Então você separa quais são os pontos em que você vai estar aplicando ali as melhorias e trabalha cada um deles de forma coordenada, tá bom? Bom, para quem tem interesse, eu tenho um curso que é totalmente desenvolvido dessa forma, totalmente super focado, e tem uma linha de instrução ali de orientação técnica muito bem construída, onde eu falo sobre desde da pastada do arco, a empunhadura e tudo mais, tá bom? É tudo muito separado para que você possa desenvolver cronologicamente ali cada um desses fatores técnicos. E o legal disso é que você consegue uma performance de alto nível em exercícios muito simples, tá? Por quê? Porque se você pegar um exercício que seja uma musiquinha do Suzuki, do Shimol ou do Kaiser, você faz um estudo ali, você pega um estudo para aplicar a técnica, você acaba que não consegue construir uma técnica, um modelo novo de tocar, uma coordenação nova, porque você está muito focado ali em ler aos acidentes e tudo mais, tá? Então os exercícios são feitos de forma simplificada para que você consiga intensificar o resultado aqui, né? Como passar o arco, como retirar a tensão, como controlar a pressão, velocidade e ponto de contato, né? Como estabilizar, sei lá, qualquer outro fator aqui que eu mencionei aqui. Então, a estabilização disso, o controle, né, a nova forma de tocar, você alcança por meio de exercícios simples na escrita, porém complexos na execução. Vou deixar aqui na descrição o link do meu curso. Dê uma olhada lá, tá bom? Tem todas as informações que vocês precisam. Mas, contudo, esse vídeo foi construído aqui para informar alguns fatores que vão te ajudar a limpar o seu som. Já colocando isso em prática, você já vai ter bastante resultado positivo. Agora eu queria saber de você, quais desses pontos você acha mais útil? Tem alguma outra linha de pensamento sobre esse tratamento de sujeira de som? Me fala aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês aí. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir se gostou do vídeo, né? Deixa aí o seu like, isso ajuda bastante a gente a estar produzindo vídeos como esse aqui. Conto com vocês, até o próximo vídeo.